Olá, meninos e meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Sandra Ramires e vim aqui pintar com vocês mais uma princesinha, tá bom? Que o Senhor tome a direção da nossa vida nesse dia, que o Senhor seja conosco, que Ele venha ser conosco, que Ele venha nos dar sabedoria, entendimento e que Ele venha guiar nossas mãos para essa nova aula, para esse novo dia que Ele está nos dando. Um dia cheio de paz, tranquilidade, alegria, prosperidade. É isso que eu declaro aí na sua vida, tá bom? E insistindo que você não desista, que você insista, que você persevere e que o Senhor seja contigo para orientar e você fazer lindas peças e vender todas as tuas peças. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus aqui da minha casa, que você receba aí na sua casa prosperidade, portas abertas para você vender, aprender e prosperar com o seu trabalho. Amém? Então vamos lá, meninas. Eu comecei a fazer essa princesinha aqui, certo? É uma adaptação que eu fiz, tá? Eu já adiantei ela um pouquinho. Fiz aqui o corpinho dela, que ela vai usar um vestido, tá? Fiz o corpinho dela. Fiz uma tulipa completa desse lado. Fiz uma folha desse lado e deixei uma tulipa e uma folha para fazer junto com vocês. Para você que deseja esse risco e todos os riscos que eu tenho aqui no meu canal, eu te passo, tá? É só você me chamar aqui nesse número do WhatsApp, que eu passo para você pelo Zap, que para mim é mais fácil, ok? Então, salva aí meu número, Sandra, e aí você me dá um oizinho que eu te passo todos os riscos para você pintar comigo e que o Senhor te abençoe, meninas. Então, aqui nesse corpinho dela aqui, tudo que eu fiz aqui nesse corpinho, tá? Eu vou fazer com vocês aqui no rostinho. Esse corpinho dela, eu misturei aqui um pouco de amarelo pele e branco. Então, esse amarelo pele e branco, ele ficou bem clarinho, que eu gosto de fazer vários tons de tinta. Ficou assim, bem clarinho mesmo. Eu coloquei pouquinho amarelo pele, fui colocando branco até ficar nesse tom, tá? Tipo areia, bem clarinho ficou. Então, foi o que eu passei aqui todinho no corpinho dela, todinho, tá? Preenchi todinho aqui o corpinho dela com esse tom de tinta. Depois eu vim contornando com jatobá, tá? Contornei aqui, ó, todinho com jatobá. Fiz aqui, ó, todinho com jatobá. E aqui embaixo do pescocinho dela, eu passei um pouquinho a mais, tá? Então, tudo que eu fiz aqui tá bem explicadinho. Você faz aí na sua casa que vai dar certo, tá bom? Em nome de Jesus, você vai conseguir fazer suas princesas, tá? Aqui no rostinho dela, meninas, então eu vou fazer o mesmo processo, tá? Eu vou preencher o rostinho dela. Eu tô usando esse pincel aqui da Condor, não tem mais numeração, mas esse aqui ou é o número 6 ou o número 8, lixado e aparado. Temos o vídeo aula, como que eu faço, como que eu preparo os meus pincéis aqui no nosso canal, ok? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou preencher todinho o rostinho dela com esse tom de tinta que eu preparei, tá? Temos também aqui no nosso canal algumas misturinhas, tá? Pele clara, pele morena, pele negra, para você fazer aí nas suas princesinhas, ok? Tem com glitter, tem sem glitter. Então, nós temos várias opções de cores, as cores que eu uso nas minhas princesas, tá bom? Então, eu vou preencher aqui todinho o rostinho dela, menos o olho e a boca, tá? O restante eu vou preencher todinho. Vou colocando a tinta, vou misturando bem, espalhando bem. Não precisa colocar muita força, tá?
leveza e espalhar bem a tinta, para entrar bem na trama do tecido, tá? Para não ficar falha depois que seca. Coloca a tinta, vai espalhando, espalha bem espalhadinho, tá? Aqui, ó, em volta do olhinho dela. Venho, coloco e espalho, tá? Onde for o rostinho dela, eu vou preencher com o tom de tinta que você vai usar na sua casa também, da sua preferência, da sua escolha, tá? Mais moreninha, mais clarinha. Aí você vai fazendo aí com o tom de tinta que você tem. O tom de tinta base, meninas, é o amarelo pele. Com o amarelo pele, você faz vários tons de tintas, tá? Mas o que eu uso, a base de todas as tintas, é o amarelo pele. Aí você pode fazer vários tons que ficam todas bonitas, ok? Então, eu vou preencher, eu vou terminar aqui de preencher todinho o rostinho dela, tá? Bem bacana, bem em cima do risco, bem encostando no risco, tá? Coloco a tinta e vou espalhando, aqui desse jeitinho, tá? Coloco a minha tinta e vou espalhando bem espalhadinha aqui a minha tinta, tá bom? Então, eu vou preencher todinho aqui o rostinho dela e volto já já com vocês. Preencher, meninas, todinho o rostinho dela, certo? Com a cor de pele que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou pegar o rosa chá, tá? O meu rosa chá. E vou vir aqui, ó. Gente, tá. Eu não estou com meu... Vou pegar aqui o flash. Perdão aí, meninas. Tem uma falhazinha aqui, tá? Mas me perdoem. Venho com rosa chá e vou fazer aqui, ó, a bochechinha da nossa princesinha, tá? Pego um pouquinho de rosa chá, venho aqui no meio, ó, aqui no meiozinho, tá? Bem pouquinho, não precisa colocar muita tinta, tá? Pouca tinta e vou espalhando com a mão bem levinha, tá? Vou trazendo, puxando aqui, ó, tá? Fazendo a bochechinha dela, rosadinha aqui da pele dela. Pego aqui um pouquinho mais de tinta e venho aqui, ó, puxando e espalhando bem. Olha, limpei o meu pincel para tirar o excesso, tá? E aí eu vou espalhando. Posso trazer só sujeirinha pra cá, misturando bem. Tá vendo que aqui ficou um pouquinho mais rosado que esse lado? Então, o que que eu faço? Pego um pouquinho mais de tinta e venho aprofundando, escurecendo mais um pouquinho, tá? Aqui, ó. Olha, que bacana. Fica bem suave, tá? E aí, eu vou pegar aqui o meu lápis, que eu já fico com o meu lápis na mão, e vou só reforçar aqui o narizinho dela, tá? Para quando eu for fazer, ele esteja aparecendo bem, esteja visível, certo? Então, fiz aqui a bochechinha da minha princesa. Vou pegar o tom Jatobá, que eu vou fazer o contorno, tá? E vou contornar todinho o rostinho da minha princesa. Peguei um pouquinho de tinta, vem aqui, ó, encosto aqui a cor Jatobá, que é um cabelinho, certo? Encosto e puxo. Limpei o meu pincel para tirar o excesso e vou puxar essa tinta aqui para dentro do rostinho dela, ó.
boleando o meu pincel e vou trazendo, puxando. Ela vai ficar muito bonitinha, essa princesinha. Vamos fazer um vestido lindo também para ela, tá? Olha, venho aqui e vou contornando, tá? Todinho o rostinho da minha princesa. Tem uma diferença, aqui parece que tá mais escuro, porque aqui já está bem seco, tá? Quando ela seca, ela escurece um pouquinho mais. Então, essa parte aqui já está seca. Depois, quando essa parte do rosto secar, também ela vai ficar do mesmo tom, ok? Aqui, ó, venho, faço o contorno, tá? E vou puxar. Puxar aqui para dentro do rostinho dela. Se você não tem esse pincel aqui que eu estou usando, de cabo vermelho, você usa o pincel que você tem na sua casa, certo? Então, desse jeitinho aqui, eu vou fazer em todo o rostinho da princesa. Aqui a orelhinha. Venho, coloco um pouquinho de tinta e puxo, certo? Aqui, ó. Essa parte aqui do pescocinho, aqui até aqui, eu vou colocar a tinta aqui, tá? Então, eu venho aqui dessa parte do rostinho pra cima, ó, tá? Do rostinho pra cima, do rostinho pra cima, certo? E vou contornar, eu vou puxar a tinta, ó, tá? Puxando a tinta. Aqui a orelha dela, ó, coloquei um pouquinho de tinta e vou puxando, tá? Tira a marcação, não precisa ficar marcado. Puxa bem a tinta, tá? Pra ficar bem bacana. Essa parte aqui da orelhinha dela, aqui bem aqui dentro ela tem uma divisóriazinha, tá? Então, a gente coloca um pouquinho de tinta e puxa, certo? Um pouquinho de tinta e puxa, só pra marcar, ó, tá? Puxa as tintas para não ficar muito marcado. Aqui em cima do olhinho dela, eu já vou fazer aqui a sombra, ó. Venho aqui com um pouquinho de tinta, mão leve. Vou fazer o contorno aqui da sombra do olhinho dela, certo? Coloquei um pouquinho de tinta e vou puxar. É assim que eu faço. Eu gosto de puxar porque eu acho que fica mais bonito, tá? Venho, encosto, ó. Se você quiser deixar assim, beleza. Mas eu gosto de dar uma puxadinha, tá? Vem aqui, dou uma puxadinha. Eu acho que fica mais forte assim, fica um olhar mais profundo, tá? Limpei o meu pincel e vou puxar para tirar a marcação, tá? Beleza? Com a sujeirinha do pincel, venho aqui embaixo e dou uma puxadinha. Aqui embaixo da boquinha dela, a mesma coisa. Olha, venho aqui embaixo da boquinha dela e vou marcar aqui embaixo da boquinha dela, tá? Venho, puxo e já marco aqui embaixo da boquinha dela. E vou puxar um pouquinho essa tinta, tá? Beleza? Então, aqui, essa parte ficou bacana, né? Então, agora eu vou fazer um olhinho dela e venho fazendo o outro junto com vocês, ok? Fiz um lado, meninas, aqui do olhinho dela e vou fazer o outro lado aqui junto com vocês, ok? Então, para fazer esse olhinho, eu usei branco, cinza e preto, ok? Então, vamos lá.
peguei aqui o meu branco. Eu tô usando esse pincelzinho aqui, ó. Ele não é filete, não. Ele é um pouquinho mais grosso, mas você usa o pincel que você tá acostumado a fazer olhinho aí, tá bom? Então, eu vou preencher aqui essa área, ó, com branco. Deixa eu virar bem aqui pra você ver legal. Ó. Bem em cima do risco, tá? Você vem e preenche aqui. Ficou linda a cor desse olhinho. Preenche bem, bem em cima do risco, tá? Puxa bem a tinta. Aí aqui, ó, bem aqui tem um pouquinho. Se você tem dificuldade para fazer esse pedacinho, você pega seu pincel filete, tá? E faz com o pincel filete, bem fininho. Ó. Certo? Pode fazer aqui também com o seu pincel filete, tá? Você vai testando aí o pincel que melhor te serve e vai trabalhando. Ó, preencher, certo? Com branco. Limpar aqui meu pincel. Vou trocar de pincel. Vou pegar um pincelzinho 0, quadradinho, tá? Da Condor. Limpar ele aqui. E vou preencher aqui dentro do olhinho dela com cinza, tá? Aqui, ó. Vem aqui. Pego a tinta e vou preencher com cinza. Bem certinho em cima do risco. Olha. Ok? Esse lado aqui, eu achei que o cinza ficou menor. Mas depois que você faz o acabamento com o contorno do preto, ele fica certinho, tá? E também na hora de riscar, você vê se você tá fazendo, passando assim bem certinho o lápis em cima do risco para não ficar torto, para depois não ficar diferente, ok? Então, coloquei o cinza, agora eu venho com um pouquinho da cor preta, ó, bem pouquinho, tá? E venho aqui por cima. A parte de cima aqui eu vou contornar com preto. Coloquei um pouquinho de preto e vou puxar, só para dar uma aprofundada aqui no olhinho dela, tá? Coloquei um pouquinho de preto, certinho em cima do risco, e estou puxando. Limpei bem o meu pincel e venho com um pouquinho da cor branca. Ó, eu tiro o excesso aqui no meu dedo, tá? Venho aqui com o branco, encostei, girei o meu pincel e puxei, tá? Agora eu vou dar uma puxadinha. E vai ficar desse jeitinho aqui o olho da princesa, certo? Desse jeitinho. Quando secar, eu venho e coloco uma luzinha mais branca, tá? Vou terminar ele aqui e vou mostrar pra vocês. Beleza. Então, agora eu venho com uma tinta preta diluída, o meu pincel filete, tá?
E vou contornar o olhinho da princesa e fazer a sobrancelha dela. Aqui, ó, vem aqui fazendo a sobrancelha dela primeiro. Tô vendo meu risco lá embaixo. Vou contornar certinho em cima do meu risco. Aqui, essa aqui, ela tem uma sobrancelha um pouquinho mais grossa aqui. E depois ela vai afinando, tá? Desse jeitinho. Limpei aqui a pontinha do meu pincel. E vou contornar aqui o olhinho dela. Preto diluído, tá? Vem aqui, ó, bem em ciminha do risco, tá? E vou contornar. Pouca tinta no pincel. E puxando, tá? Vem aqui, pega um pouquinho de tinta, vou acertar ainda aqui. Ótimo. Olha. E venho contornando o olhinho dela. Bem certinho. Ok? Agora, vamos puxar os cílios dela. Eu marco aqui, ó. Bem aqui no meio, eu dou uma marcaçãozinha, só para saber que aí é o meio. Então, aqui eu venho, ó, coloco aqui, encosto e puxo, tá? Venho aqui, pego, encosto aqui e vou puxando os cílios dela. Encostei e puxei, 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 encostei aqui e puxei, certo? Reforçar esse aqui e reforçar aqui, beleza? Do outro lado, a mesma coisa. Aqui tá meu risquinho, então do outro lado eu venho, ó, encostei e puxei, encostei e puxei, encostei e puxei, tá? Ficou desse jeitinho o olho dela. Esse lado aqui tá mais preto, tá mais forte, certo? Então, depois eu venho e reforço, tá? Onde eu vejo que tá, ali tá mais forte, então eu venho e dou uma reforçada aqui. Pego um pouquinho de tinta, encosto e dou mais uma puxadinha, tá? Ele para ficar bem parecido. Ok? Olha que bonito, gente. Que lindo. Aí, aqui na parte de baixo, a mesma coisa. Vem aqui, ó. Vem encostando e puxando só uns fiozinhos, tá? Certo? Se você quiser puxar mais, você pode puxar mais. Ó, encosta aqui e puxa, fica bem mais bonito, tá? Do outro lado a mesma coisa. Você vem, ó, só puxando uns fiozinhos aqui, tá? Só para ficar aquele olho bem bonito. Olha que lindo ficou.
Vamos fazer aqui agora a boquinha dela. Aqui, ó, eu esqueci aqui, meninas, de um detalhe. Eu pego aqui em volta do cinza, eu dou uma contornada, tá? Bem pouquinho assim, bem leve a mão aqui em volta do cinza, tá? Vem aqui, ó, encosto e puxo, certo? E aí, ela já tá mais sequinha, eu venho aqui com a tinta branca e vou reforçar aqui a luz, ó. Coloco aqui um pouquinho do branco, tá? Coloquei um pouquinho do branco e vou puxar para ficar um olho mais vivo. Coloquei um pouquinho de branco e puxei. Olha que bonito, tá? Então, o olhinho agora está pronto. Vamos fazer a boquinha dela. Vou fazer a boquinha dela com rosa bebê e magenta, tá? Rosa bebê, magenta e um pouquinho de branco. Deixa eu achar um pincelzinho aqui bem pequeno. Ele estava agorinha aqui na minha mão. Olha. Venho aqui no dentinho dela, coloco um pouquinho da cor branca. Um pouquinho de branco, bem certinho, tá? Um pouquinho da cor branca aqui. Certo? E vou preencher todinha a boquinha dela com rosa bebê. Aqui, ó, um pincel pequeno. Você vem e preenche todinha a boquinha dela com rosa bebê. Em cima e embaixo. Aqui, ó. Rosa bebê. Certo? Preenchi com rosa bebê a boquinha dela. Vou reforçar só um pouquinho aqui embaixo. Acertar. Tá? Preenchi com rosa bebê. Venho aqui com o magenta, com a cor magenta. E venho aqui embaixo do dentinho dela, ó. Embaixo do dentinho dela, coloco a cor magenta e puxo, tá? Puxei. A parte de cima, eu venho aqui, ó, em cima do risco e puxo. Vem em cima do risco e puxo. Agora só limpei o meu pincel e só vou dar uma puxadinha aqui, tá? Misturar as cores. Bem certinho, para não ficar nenhuma área sem tinta. Tá? Olha que gracinha. Vamos reforçar um pouquinho ainda aqui na lateral. Aqui, ó. Achei que ficou muito clarinho, então eu vou reforçar aqui um pouquinho, tá? Olha só, que linda que ficou. A boquinha dela eu só faço assim, tá, gente? Você querendo dar uma clareadinha aqui ainda, pertinho do dente dela, coloca aqui para assumir esse risco. Você vem e coloca um pouquinho de branco não, de rosa bebê e acerta somente, tá? Aqui embaixo ainda do dentinho dela também eu vou reforçar ainda com magenta, ó. Dá uma reforçada aqui nesse batom dela, certo? Então, ficou assim a boquinha da nossa princesinha. Vamos fazer esse narizinho. O nariz, eu pego a mesma cor que eu fiz o contorno, que é o jatobá, tá?
o meu pincel filete ou um pincel fininho que você tem aí na sua casa. Eu vou fazer com o filete, porque o filete é o que você tem também aí na sua casa, certo? Então, deixa eu achar aqui o filete que eu gosto. E ele não está aqui. Belezinha, então. Vou fazer com esse filetinho aqui. Olha, tá? Ele não é muito fininho. O narizinho da minha princesa, gente, eu só faço desse jeito aqui. Eu venho, faço o contorno, ó. Venho, faço o contorno, tá? Bem certinho, em cima do risco. Fiz o contorno, certo? Agora, com um pincel fininho, eu vou puxar essa tinta, tá? Dou uma puxadinha aqui, ó, lado de fora, venho e puxo, tirando a marcação, tá? Dou uma puxadinha. Olha, puxei, certo? E aí eu venho e dou mais uma puxadinha. Aqui na parte do narizinho dela, aqui embaixo, ó, em direção da boca, tá vendo? Eu venho aqui e dou esse risquinho, certo? Dou esse risquinho e dou uma puxadinha, só pra marcar aqui, tá? Fiz a marcação, venho com um pouquinho de branco ou areia e dou uma luzinha aqui dentro do narizinho dela, olha, tá? Bem pouquinho branco, aí você vem dar uma luzinha aqui dentro do narizinho dela. Fica desse jeitinho aqui, dá uma puxadinha para não ficar marcação, tá? Desse jeitinho aqui que eu faço o narizinho da minha princesa. Olha que bonita que ela ficou, gente. Certo? Agora, eu vou fazer, só reforçando aqui também, porque depois que você faz aqui o rostinho dela todinho, você pode vir aqui reforçar aqui, ó, embaixo do pescocinho dela, tá? Com a mesma tinta que você fez o contorno, tá? No caso aqui, o jatobá. Você vem e dá uma reforçada aqui embaixo do pescocinho dela, puxa bem, tá? E ela vai ficar essa lindeza. Esse cabelinho, eu vou esperar secar bem aqui para fazer a luz no olhinho dela, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu fechar minhas tintas e vou voltar com vocês mostrando a cor do cabelinho. Então, vamos fazer o cabelinho dessa princesa, meninas. Eu vou usar para fazer esse cabelinho branco, ocre, ouro e marrom, ok? Então, tá aqui, branco, ocre e marrom. Vou começar aqui, tá? Desse lado, vou fazer esse lado com vocês, esse lado aqui eu vou começar e vou fazer sozinha, ok? Que é a mesma coisa, o mesmo processo. Então, eu venho aqui com a cor branca, um pincel pequeno, ele é todo detalhadinho esse cabelinho. Eu vou colocar um pouquinho de branco aqui no meio, olha, tá? Aqui no meio eu vou colocar um pouquinho da cor branca. Venho com o ocre, aqui ó, encostando a parte de cima, ocre, e vou puxar para cima do branco, tá? Vou puxar. Como essa parte aqui é parte de luz, a parte de cima é parte de luz, então eu posso colocar um pouquinho mais de branco e puxar, tá? Venho, coloco
essa parte aqui eu quero mais luz, então eu coloco um pouquinho mais de branco, certo? Vai ficar só a sujeirinha do ocre. Venho com a cor marrom, aqui, ó, parte de baixo, puxando para cima, tá? E vou misturar aqui. Limpei o meu pincel e vou puxar. Vou misturar as cores. Olha, puxando, tá? E misturando. Ah, eu ainda quero um pouquinho mais de luz aqui na parte de cima. Então, eu venho aqui com um pouquinho de branco, certo? Limpei o meu pincel e vou puxar aqui. Ficou desse jeitinho, tá? Venho aqui, ó, no meio desse aqui, outro fio, coloco um pouquinho da cor branca, venho com o ocre, ó, ocre. Aqui você vai fazer uma mistura, tá? Das cores. Aqui um pouquinho de branco aqui embaixo do marrom, ó, um pouquinho de branco e vou puxar. Puxei, certo? Agora eu venho com o marrom, ó. Aqui essa pontinha eu vou querer branca, mais luz, então eu venho com o marrom aqui, ó, em cima do risco. Em cima do risco, a sombra do cabelo da princesa, e vou puxar, misturar as cores, certo? Puxando bem. Limpei o meu pincel, venho com um pouquinho de branco aqui na pontinha, ó, e vou puxar. E sempre misturando as cores, tá? Depois você pode retocar. Ou com branco ou com o marrom, se você quer mais escuro, mais profundo, certo? Aqui na parte de baixo, mais um fio, venho com o branco, encostando aqui, ó, nessa parte aqui do marrom, branco. E nas pontas, tá, gente? Porque a parte de luz é aqui a parte de cima. A parte de baixo é sombra. Então, aqui eu vou entrar com o ocre aqui embaixo, ó. No risquinho de baixo. E vou puxar para cima do branco, o ocre, certo? E em cima do ocre, pouquinha tinta no pincel, só na pontinha. E bem aqui em cima do ocre, eu venho com o marrom, ó. Tá? Venho com o marrom aqui em cima do ocre e vou puxar. Vou puxar o marrom, certo? Já acerto aqui esse marrom aqui, ó. Beleza? E limpei, vou limpar o meu pincel e já venho aqui com um pouquinho mais de branco, aqui na parte de luz, ó. Tá? Um pouquinho mais de branco, puxando. Ó. Coloquei o branco e vou puxando, certo? Olha que bonito tá ficando o cabelo dela. Aqui nessa parte aqui a mesma coisa, é o mesmo processo. Aqui, ó, encostadinho do marrom, eu venho com o branco. Encostadinho aqui do marrom, eu venho com o branco. Olha, encostadinho aqui do marrom, eu venho com o branco, tá?
Depois eu já venho aqui com o ocre, encostando no risco. Eu venho aqui com o ocre, ó, puxando para cima do branco. Mão leve, puxando, limpei o meu pincel. Venho aqui, vou colocar um pouquinho mais de branco só para misturar aqui com o ocre, ó. Puxando bem, tá? E agora eu venho com o marrom. Encosto o marrom aqui no laço, ó, no lacinho dela e puxo. Encosto o marrom e puxo, tá? E vai formando esse lindo cabelinho. Agora eu vou puxar, misturar as cores. Ó. Puxando. Puxando bem. Eu vou deixar esse risco também lá no meu grupo, tá, meninas? Tem um grupo, vou deixar a descrição, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link lá do meu grupo, tá? Bonequinhas da Sandra. E tem o outro que eu tô começando com ele agora, mas eu vou deixar os dois links aqui na descrição desse vídeo, ok? Olha que bonito, meninas. E assim nós vamos pintando o cabelo da princesa, tá? Aqui, ó, encostando no marrom, eu venho com o branco, tá? Sai um pouquinho, não se preocupe, porque depois você pode vir consertando tudinho novamente. Ó, branquinho, encostando aqui no marrom, puxando. Dei uma limpadinha no meu pincel, venho com o ocre aqui em cima do risco, lado contrário, na parte de baixo. Coloco o ocre e vou puxar para cima do branco. Olha, vou puxando para cima do branco, tá? Limpei o meu pincel e vou puxar. Certo? Limpei o meu pincel, venho com o marrom em cima do ocre, marrom. Ó, bem certinho. Limpei o meu pincel e vou puxar a tinta, misturar bem aqui as tintas. Bem, misturando bem, tá? Se você quer ela com mais amarelinha, assim, você vem e coloca mais ocre, tá? Então, aqui, ó, vou reforçar a luz, o branco, reforçando aqui a luz, olha, certo? E aqui eu vou reforçar esse marrom, que entrou aqui um branquinho aqui do lado do marrom. Então, eu vou aqui reforçar o marrom. E assim nós vamos fazer no cabelo dela todinho, tá? Olha que bonito que fica. Vamos fazer mais um pedacinho aqui. Aqui, ó, parte de cima aqui, branco. Já vou fazer esse pedacinho aqui também, branco, tá? Aqui, ó, encostei no risco, puxei e vou puxar a tinta.
branco, certo? Venho aqui com o ocre, encostei no risco. Aqui, ó, encostei no risco e vou puxar para cima do branco. Certo? Aqui é a mesma coisa, encostei, ocre e puxei. Vou puxar aqui para cima do branco, tá? Puxei. Venho com a cor marrom, aqui, ó. Em cima do ocre, eu venho com a cor marrom, aqui, ó. Puxando para misturar bem as cores. Aqui eu já posso acertar aqui, reforçar aqui esse marrom, tá? E vou puxando. Limpei o meu pincel, porque eu quero essa pontinha aqui mais clara. Então, eu venho aqui com o branco e reforço aqui o branco. Certo? Aqui na parte de baixo, eu venho com o marrom, depositei a tinta e vou puxar. Ó. Depositei a tinta e vou puxar. E vou puxando. Limpei o meu pincel. Venho com o branco aqui, ó, embaixo desse marronzinho aqui. Aqui, ó, embaixo desse marronzinho, deposita a tinta branca, certo? E aqui, ó. Vou puxar, misturando, tá? Aqui eu venho com o marrom, só para definir aqui, que aqui é um fio. Ó, só definindo, tá? Olha que bonito, gente. Que coisa linda que vai ficar essa princesinha. Eu vou terminar, acho que o rosto dela com vocês e vou deixar o laço e essa florzinha para a próxima aula, tá? Para não ficar muito longo, porque fica muito longo, fica cansativo, né? Então, aqui, ó, eu entro com o branco perto do marrom, eu entro com o branco. Venho com o ocre na parte de baixo, puxando. Aqui, ó, ocre. Misturando as cores. E agora o marrom. Em cima do ocre, marrom, tá? Aqui, ó. Em cima do ocre marrom. Limpei o meu pincel. E já vou reforçar aqui com o branco. Tá? Venho aqui, já dou uma reforçadinha com o branco, acertando. E vai ficar desse jeitinho. Beleza? Mais um aqui. Aqui, ó. Branco, encostadinho do marrom. Branco. Vou encostar esse branco aqui. Branco, puxando bem.
tá? Ocre em cima do risco, ocre, puxando, e marrom. Venho com marrom aqui. Aqui, aqui e aqui. E puxo, tá? Misturo as cores. Puxei, limpei bem o meu pincel. Vem acertando aqui esse branco, ó. Reforçando o branco e puxando. Certo? Essa parte aqui, eu quero ela mais escura, porque ela está por baixo de todos os cabelos. Então, o que que eu vou fazer nessa parte aqui? Eu só vou usar o ocre e o marrom, tá? Não vou usar o branco. Ela tá por baixo, então eu venho aqui com o ocre, ó, bem encostadinho aqui do rostinho dela, certo? Aqui eu vou colocar tudo ocre. Todo aqui eu vou colocar ocre, ocre ouro, tá? Essa parte aqui, ó, todo ocre ouro. Bem encostadinho do rosto dela. Ocre ouro, certo? Aí eu venho aqui com o marrom. Olha, encosto aqui, marrom. E puxo. Limpei o meu pincel. E vou puxando. Aqui, ó, encostei aqui no ombro dela, marrom, tá? E vou puxando. Encostei aqui no rostinho dela, marrom. Limpei o meu pincel e agora eu vou puxar. Puxar bem. Aqui ela tem uma divisória aqui, um fiozinho. Puxando bem. Limpei o meu pincel, venho com um pouquinho mais de ocre. Aqui e vou espalhar. Aqui, ocre. E aqui eu vou colocar um pouquinho de ocre. E puxando.
Misturando bem as cores, tá? Enquanto tá molhado, dá pra misturar, ok? Então, ficou assim esse lado aqui do cabelinho dela. Vou dar uma arrumada aqui nesse branquinho. Ficou tortinho. Vou dar uma puxadinha. Tá? Onde você quer mais luz, você vem e coloca a luz. Ó. Reforça aqui a luz, tá? E aqui, essa parte bem aqui em cima, vou reforçar a luz. Vou reforçar a luz aqui, certo? Essa parte aqui de cima, a mesma coisa. Vem aqui, ó, com o branco, certo? Aqui eu vou colocar branco todo aqui no meio. Branco. Ocre. Encostando aqui na testa dela, ocre, e puxando, certo? Aqui, ó, ocre. E já vou puxando, misturando as cores, porque seca bem rapidinho, ainda mais que tá bem quente, né? Aqui eu vou pôr branco, tá? Branco. Puxando, misturando bem. Aqui acertar o branco. Tá? Venho com um pouquinho mais aqui de ocre ouro. Puxando pra cima do branco. Saiu um pouquinho ali, mas vamos acertar. Ó, vou levando o ocre pra cima do branco, tá? Aqui eu vou acertar com marrom, já antes que seca. Beleza? Aqui eu venho com o marrom, ó. Com a cor marrom. Coloquei, depositei a cor marrom e vou puxar para cima do ocre, limpando sempre o pincel para tirar o excesso, tá? Puxar aqui o marrom. Boleando o pincel e levando para cima do ocre e do branco, tá? Desse jeitinho aqui. Beleza? Aqui a mesma coisa. Ó, branco. Depositei a cor branca aqui.
branco, ocre, puxando, misturando. Certo? E marrom. Vem aqui, ó. Coloco marrom. E vou puxando. Limpei o pincel, tirei o excesso. E vou puxar. Aqui eu vou reforçar um pouquinho do marrom. Limpei o meu pincel e vou vir aqui com um pouquinho da cor branca. Puxando e misturando. Olha que lindo. Olha que show, tá? Então, assim, eu vou começar aqui esse outro lado com vocês e vou terminar esse lado aqui sozinha, tá? Ele vai ficar do mesmo jeitinho. Sempre vamos começar, eu começo aqui de cima, por quê? Porque aqui eu sei que é luz, parte de cima é luz. Então, eu começo com a cor branca, tá? Venho aqui com a cor branca, bem certinho em cima do risco. Ó, aqui é um fio, certo? Então, eu venho aqui com a cor branca na parte de cima, tá? Venho aqui, depositei o branco, tirei um pouquinho de excesso do pincel, vou esfregar bem, puxar bem essa tinta, ó. Depois eu venho com o ocre ouro, encostando aqui, ó, o fiozinho do cabelo dela. Ocre ouro, tá? Ocre, até encostar aqui no lacinho. E vou puxar, misturar as cores. Puxando, misturando bem. Tô usando um pincel bem pequenininho, tá? Onde vai me facilitar essas partes pequenas. Aí eu venho com a cor marrom. Em cima do risco onde eu estou trabalhando. Venho aqui com a cor marrom, ó, certo? Limpei um pouquinho o meu pincel e vou puxar. A parte de cima você pode deixar mais clara, tá? Porque é luz. Conforme for descendo aqui para baixo, você pode ir escurecendo mais um pouquinho, porque o cabelo já vai ficando um por cima do outro, tá? Então, agora eu venho reforçando aqui a luz. Olha, peguei um pouquinho de branco. Você pode fazer isso quando ele estiver todo sequinho também. Peguei um pouquinho da cor branca e vou reforçar aqui a luz desse cabelinho. Bem em cima do risco, certo? Aí só dá uma puxadinha. Quando ele estiver mais seco, você pode reforçar também, que fica bem bacana, porque a tinta já puxou, já secou. Aí você vem e vai reforçando a luz e a sombra, tá? Então, é desse jeito aqui que eu vou fazer em todo o cabelinho dela. Vou fazer todinho aqui do jeito que eu fiz aqui com vocês,
Quando terminar, eu volto, ok? Terminei aqui, meninas, o cabelo dessa princesa, tá? Falta um pedacinho aqui em cima, que é cabelo também. Eu vou fazer junto com vocês, ok? Então, aqui, ó, parte de cima branco. Colocando o branco bem em cima do risco. Ok? Puxando o branco. Até no meio, mais ou menos. Venho da parte de baixo para cima com o ocre. Limpei o meu pincel e vou puxar, boleando o meu pincel para cima do branco, tá? Desse jeitinho. Agora eu vou limpar bem o meu pincel. Eu vou até colocar um pouquinho mais de branco aqui para puxar, para tirar a marcação, tá? Tirei a marcação. Agora eu venho com um pouquinho de marrom, ó. Depositei o marrom, parte de baixo, certo? Limpei o meu pincel e vou puxar para cima do branco. Tirando toda a marcação, limpando o meu pincel. Tá? E ficou desse jeitinho o cabelo da princesa. Meninas, eu vou parar esse vídeo aqui, que já tá com mais de 1 hora. Vou voltar fazendo com vocês o lacinho e essa tulipa, tá bom? Então, você vai... E depois nós vamos fazer o acabamento aqui do olho, o colarzinho dela, no próximo vídeo, tá bom? Então, faça aí. Peço que você se inscreva no canal, deixa seu joinha se você gostou dessa aula e ativa o sininho para você receber todas as notificações, ok? Então, nós vamos voltar com a parte 2, terminando essa princesa. Um beijinho no seu coração.